Boa noite. Estamos dando início a mais uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo. Meu nome é Pedro e estou responsável por passar o temário por estas páginas, o que estamos fazendo às terças e quintas-feiras, no horário das 20 horas e 30 minutos, alguns minutos a mais sempre. Então hoje vamos estudar o tema número 12, retorno e recorrência. Então, retorno. O que é retorno? O que é recorrência? Retorno é retornar, voltar a acontecer. E recorrência é recorrer, voltar novamente. A recorrência é voltar a acontecer. Retorno retorna, tudo retorna. Então retornam os dias, as semanas, os meses, os anos, e retornamos nós também. É o retorno que nós novamente retornamos à vida. E recorrência é voltar a ocorrer os fatos que ocorrem exatamente igual em todas as nossas existências. Então, vamos estudar este tema e vamos assim compreender como nós podemos nos livrar dessas duas leis. E isso, a oportunidade está aberta a todos nós. E é porque estamos na existência, temos este ensinamento e podemos modificar, podemos alterar tudo o que está por acontecer, tudo o que de mal esteja por vir. Então, a nossa vida, a nossa existência é como um filme, ou é um filme, que nós, com a morte, esse filme é enrolado e se leva para a eternidade. E quando retornamos, quando nascemos novamente, nós trazemos esse filme e vamos desenrolar no tapete da nossa existência. Então isso acontece mecanicamente, porque nós temos os defeitos psicológicos, que são os atores desse filme, são os que causam toda esse desenrolar, essas cenas da nossa vida. Então, os atores são os nossos próprios defeitos psicológicos. Então, nós retornamos sempre na mesma família. Essa lei do retorno é a mesma lei do karma. Então, nós, a cada ciclo de existências, nós temos direito a 108 existências. Então, cada ciclo
de 108 existências, nós vamos retornar à existência, à vida, ao planeta. Isso com cada uma dessas existências é uma oportunidade que se tem de fazer a revolução da consciência. Então são oportunidades, são 108 oportunidades. E isso acontece de forma mecânica, de forma natural. Então nós nascemos, vivemos, e quando nós morremos, perdemos o corpo físico, esse filme é enrolado e nós levamos para a eternidade, que é o limbo, onde nós vamos passar a guardar um novo corpo físico. Então, quando se nasce, se traz esse filme e volta a acontecer as mesmas cenas. Então, acontecem os encontros, acontecem as desavenças, aquilo que nos acontece de bom, de acordo com o que nós temos no filme gravado. Então, as pessoas, os casais, se encontram por lei, por esta lei, porque em uma outra existência esse casal se casou e dura o tempo que deve durar. Um casamento dura o tempo que deve durar, o tempo que está aí previsto dentro nesse filme. Então, na realidade, são os defeitos, os atores de um e de outro que se encontram, que se atraem telepaticamente, se atraem na época prevista. Então, os dois têm a mesma recorrência de estarem juntos. E esse estar junto vai durar o tempo que estiver previsto no filme. E quando isso estiver para terminar, vai terminar. Porque ambos terão um próximo compromisso. Então é preciso que termine um para que venha outra cena da existência. Então termina um casamento porque tem outro para vir. E isso tudo está programado, está dentro desse filme que nós temos enrolado e que nós não conhecemos. Nós acreditamos, a maioria de nós acredita que provoca os acontecimentos, que somos nós que provocamos os acontecimentos. Na verdade, nos acontece de acordo com o que está no filme. Então não somos nós que idealizamos, que fomos astutos ou medíocres. Tudo acontece porque está previsto no filme. Não somos nós que geramos esse acontecimento voluntariamente. Então existem acontecimentos, existem os atos que são da personalidade, e a personalidade é um veículo. São atos que são da personalidade. Existem atos que são do ego, e existem atos que são da essência.
Existem acontecimentos que são... existem acidentes que acontecem, que não estão no filme, mas acontecem porque nós estamos adormecidos. Então isso se vai agregar a uma recorrência para a próxima existência. Então nós podemos refletir que a cada existência nós nos complicamos mais, porque acontecem muitas coisas novas e muitas coisas se agravam a cada existência. Então é por essa razão que nós a cada existência vamos piorando. A humanidade em si vai piorando a cada existência, como estamos por estes tempos. Porque a recorrência não é apenas para nós, a recorrência é para o planeta. Tudo acontece de acordo com essas duas leis, de retorno e recorrência. E tudo está sincronizado. As pessoas com as quais nós vamos nos encontrar, vamos ter um atrito, vamos ter um negócio, qualquer coisa está sincronizado. Uma briga, por exemplo, duas pessoas brigam. Isso não é novo. Isso já aconteceu em outra existência. Nesta existência está se repetindo. Então se repete tudo o que nós vivemos em uma existência passada, se repete, mas as consequências, boas ou más. Então, se nós tivemos uma briga numa existência passada e um matou o outro, na outra existência as duas pessoas vão novamente se encontrar, vai acontecer o conflito, a briga, e vai haver morte. Porém, a pessoa que na existência passada morreu, vítima do outro, isso se inverte. A pessoa que morreu vai matar a outra, que é para se compensar. Então é a cobrança. Então essa é a mesma lei do karma. Porque cada acontecimento, cada cena, um encontro de duas pessoas que brigaram, volta a acontecer, é uma oportunidade para se ajustarem, para que essas duas pessoas se ajustem e se harmonizem. Porém, como nós não trabalhamos os defeitos, e são os defeitos os atores, isso não se harmoniza, não se conserta. Pelo contrário, se agrava mais. Então, a cada existência vai se agravando. Então, tudo acontece com uma oportunidade, como oportunidade para que nós resolva isso, para que nós saia dessa recorrência. Porém, como nós estamos adormecidos, estamos nas mãos dos defeitos psicológicos, são os defeitos, são os atores que atuam. Ator atua. São os atores que atuam e isso volta a acontecer, e com a consequência, se foi grave na outra existência, vai se agravar cada vez mais e mais. Então, nós podemos modificar essa recorrência, modificar esse filme, se nós eliminamos os atores, se nós eliminamos o eu da briga,
o eu que bebe e que vai no boteco, por exemplo, encontrar uma pessoa e vai brigar, vai se acontecer essa briga e morte, se nós eliminamos esse eu, que não vai no boteco, não vai beber, não vai se alcoolizar, e deixar que o eu do orgulho, da ira, atue e essa briga aconteça, se nós eliminamos esse eu, nós eliminamos o ator dessa cena. E essa cena, sem ator, não vai acontecer. Porque uma cena só existe porque tem atores. Então, a única forma de modificar a recorrência é trabalhando os defeitos psicológicos, os atores. E a nossa vida, ela vai acontecendo mecanicamente. Se nós não trabalhamos, vai acontecendo todas as cenas, porque é um filme, estão gravados, e elas vão acontecendo. E chega ao final, se morre e volta novamente, aí com nesse ciclo, até completar as 108 existências. E cada vez esse filme vai engordando mais, podemos dizer, engordando, porque o ego se robustece a cada existência. Se não se trabalha no sentido de enfraquecer o ego, ele se robustece, porque não fica estático. Ele vai se robustecendo e esse filme vai ficando cada vez mais carregado de cenas. E isso nós podemos refletir, que por estes tempos nós temos muitos compromissos. É uma correria, como se diz, porque o nosso filme está, as cenas estão multiplicadas. Então nós corremos para cumprir todas as cenas, porque nós temos mais atores e esses atores precisam se expressar. Então a vida é uma correria, como se diz aí no popular. É uma correria porque nós temos dentro de nós mais e mais atores, que a humanidade por esses tempos está cada vez mais egoistizada. Nós estamos cada vez mais egóicos. Temos mais atores. Os atores aumentaram. Mais atores. Então, os compromissos também se multiplicam. Então, isto não tem solução. A única solução é a morte psicológica, é eliminar o ator. E isso se faz iniciando a autoobservação, que vai se observar e vai se eliminar o ator, vai se subtrair o ator. Quando se elimina o ator, a cena não acontece. Então a vida é uma correria por causa dessa multiplicidade de atores que nós temos dentro de nós, que são esses defeitos psicológicos. Essa multidão que está aí na nossa psique, nessa psique negra, são os atores que vêm à superfície para atuar e atuam através da nossa máquina humana, através do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do instintivo e do sexual. Então são os atores que nos levam a agir, que nos levam a praticar
o que a vida, a viver, a executar a tal cena. Então isso só pode ser modificado se nós modificamos o nosso interior. Então não adianta reclamar, não resolve reclamar, não resolve se ficar bravo, não resolve nada. Na verdade, piora um pouco, porque o ator está resignado e ele então quer atuar, quer vir à tona. Então o que nós podemos e devemos fazer é trabalhar no nosso interior, no sentido de eliminar os atores, acalmar e eliminar os atores. Não basta acalmar, é preciso eliminar, é preciso refletir cada vez que nós estamos por fazer qualquer coisa. Na verdade, nós estamos por fazer qualquer coisa a qualquer instante, a todo instante. E para isso, para trabalhar no instante, é preciso estar consciente. Então, esses atos que são da essência são os únicos atos conscientes, mas é preciso estar em auto-observação. E quando os atos são do ego, é porque nós estamos adormecidos. E da personalidade são os atos que servem à personalidade, que atuam de acordo com a nossa personalidade, de uma forma talvez mais de aparência, que a nossa personalidade é uma aparência. Então nós não praticamos o mal, mas por causa da personalidade, porque é feio, por exemplo, é feio fazer algumas coisas. Então nós não praticamos alguns atos feios. Por exemplo, andar nu é feio. Então não é que nós não ande nu na rua porque nós temos a essência, é porque é feio. Então é a nossa personalidade. Talvez muitas pessoas tenham vontade de andar nu, porém não andam porque é um conceito que é feio. Isso é um exemplo mais drástico assim, né? Mas tem muitas coisas pequenas que nós não fazemos, não praticamos, porque é feio. E isso não quer dizer que seja a nossa essência que está agindo a personalidade. Então, o retorno acontece durante esse ciclo. Nós retornamos 108 vezes. E então, quando a criança nasce, quando nós nascemos, esses defeitos psicológicos, eles não estão dentro, não estão não estão dentro da nossa psique ainda, não estão dentro de nós. Esses defeitos ficam fora, até que se forme a personalidade, que então começa esses defeitos se expressar. Então quando a mãe está grávida, essa psique está fora, essa essência, essa psique está fora, porque não podem existir duas psiques ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então está conectada ao cordão, porém está fora. E quando a criança nasce, quando a mãe dá à luz,
naquele primeira respiração que a criança chora e faz, essa essência, essa psique penetra, incorpora na criança. Então é o primeiro alento. E quando morre, é o último, é que exala. Então quando nasce, ele inala. E quando morre, exala. Então, esse acontecimento do nascimento ocorre e esses defeitos estão lá no limbo, aguardando uma nova existência. E quando nasce, eles aguardam que se forme a personalidade, e quando a criança vai crescendo, aos pouquinhos já vão se manifestando os defeitos psicológicos. Então, retorno é o retorno à vida, à existência, e se retorna 108 vezes. Então, esse retorno é diferente do que se chama, mal entendidamente, se chama reencarnação. O retorno é completamente mecânico. É um acontecimento que vai acontecer mecanicamente. Nós não temos consciência, não podemos escolher aonde nascer, não podemos escolher a família, não podemos escolher o local, não escolhemos nada, não escolhemos o signo. O próprio signo podemos exemplificar que o signo é onde os defeitos vão se expressar, é a temperatura correta para que os defeitos se expressem e assim nós possa trabalhar. Então, de acordo com os nossos defeitos, nós vamos nascer neste ou naquele signo, porque é nesse signo, é nessa temperatura que os defeitos vão se expressar, que vão aflorar, para que nós possa trabalhar. Então, tem pessoas que se gloriam, eu sou de tal signo, tenho um temperamento, um caráter assim, assim. Na verdade, o signo é a temperatura propícia para que o defeito se expresse, venha à tona e que cada um de nós possa trabalhar. Porque tudo está organizado, tudo no universo está organizado de formas que se possa trabalhar sobre si, fazer a revolução da consciência. Tudo está organizado. Nada não tem nada assim dizer que isto é por acaso. A lei dispõe tudo as condições, tudo organizado em condições para que cada um de nós possa trabalhar, porque o objetivo da existência é a revolução da consciência. Então, tudo está organizado para que todos possamos trabalhar. Um defeito aparece, não é para nos derrotar, ele aparece, o nosso Lúcifer interior, que é o nosso tentador psicológico, ele coloca aquela circunstância para que nós possa trabalhar, não é para nos derrotar, é para que nós veja aquele defeito e possa trabalhar. Então, não vale a pena reclamar, não vale a pena brigar, se resignar. Então, tudo acontece de forma a que direcione ao trabalho,
revolucionário. Tudo está direcionado ao trabalho psicológico, ao trabalho de revolução da consciência. Porque esse é o objetivo da existência. Então, retorno é o retorno à vida. E a reencarnação só reencarnam os mestres, os seres de consciência desperta, aqueles que não têm defeitos psicológicos e se reencarnam para cumprir uma missão, para fazer um trabalho, para ajudar a humanidade, por exemplo, para ensinar a humanidade, assim como o Mestre Jesus, ele não retornou lá na sua existência, ele reencarnou. É um ato consciente. A reencarnação é um ato consciente. A recorrência é um ato inconsciente. Nós não podemos manipular nada. Porém, um mestre de consciência desperta, ele manipula, ele reencarna na família que ele quiser, no local que for necessário, na época necessária, enfim, tudo está consciente. A reencarnação é consciente. Já o retorno é mecânico, é uma lei mecânica. E cada retorno é uma oportunidade para que se faça a revolução da consciência. E a recorrência é que volta, que recorre. Esses acontecimentos são recorrentes, que voltam a acontecer como foi na outra existência. É recorrente. Então, esta conferência vai nos esclarecer que o retorno é uma oportunidade, que todos temos essa oportunidade, porque a nossa essência veio ao planeta com esse objetivo. Porém, se nós não nos esforçamos, não trabalhamos, esse objetivo fica sendo protelado. Então, quando chega a 108 existências, quando se conclui essas existências, essa essência, essa psique, vai ingressar na involução para que seja eliminada, que seja purificada a essência novamente, e ela ingressa na involução e depois na evolução, naqueles reinos mineral, vegetal, animal, e até chegar no reino humano novamente. E aí então se consignam mais 108 existências. E isso acontece 3.000 vezes. Então são 108 vezes 3.000, que vai dar um total de 324.000 corpos físicos. 324.000 corpos físicos por 3.000 almas, porque cada ciclo de 108 existências é uma alma. Então, se não se faz o trabalho de revolução nesse ciclo, se perde a alma e passa pela involução, porque a alma é perdida na involução. Na morte segunda é que morre a alma. Então, é preciso que nós tenha claro o objetivo da existência. Então, quando nós compreendemos o objetivo da existência, a nossa vida nós vamos viver de forma diferente. E se nós tivermos claro esse objetivo da existência, quanto mais claro for para nós, mais evidente, mais consciente,
que o objetivo da existência não é conseguir ter riqueza, ter carros, fama. Então, quando nós perceber que não é isso, que o objetivo da existência é a revolução da consciência, nós vamos viver de forma mais tranquila, porque nós perseguimos a revolução da consciência e não perseguimos a fama, o dinheiro, o poder. E então nós vivemos mais tranquilos e podemos viver de forma mais simples, porque o nosso objetivo não vai ser a riqueza, o poder, a fama, enfim. Nosso objetivo vai ser a revolução da consciência. E a existência, o nosso trabalho, a nossa forma, o nosso meio de vida não será muito exigente. Então, conversava com uma pessoa e ela hoje dizia, eu questionei a pessoa se ela sabia a razão da existência. Ele foi franco e disse, não, eu não sei. Então, essa pessoa estava vendendo alguma coisa na rua e ele disse, talvez a minha sina seja vender isso aqui. Aí eu explicava para ele que vender o que ele vendia não é o objetivo da existência, e sim é um meio. Então, o fim da existência é outro. Aquilo ali, aquele trabalho é um meio de subsistir para trabalhar no objetivo real da existência. Então, essa pessoa ficou pensativa. Levou consigo essa provocação dessa inquietude. Então, a maioria de nós tem um objetivo na vida, um objetivo egóico. A pessoa acredita que ela veio para ser professor, a outra para ser médico, a outra para ser artista. E na verdade, esse ser médico, ser professor, é um meio e não o fim. O fim é outro. O fim é a revolução da consciência. Então, esse ser médico, esse ser professor, esse ser comerciante, não é o fim da existência, é um meio. O fim é a revolução da consciência. E tudo mais é um meio de subsistir para fazer a revolução da consciência, para trabalhar na revolução da consciência. Então, nós geralmente confundimos os meios com os fins, porque muitas pessoas têm inquietudes espirituais, muitas, porém, como não encontram o ensinamento correto, que é este ensinamento, o ensinamento dos 4 pilares, que vai dar a oportunidade da pessoa descobrir a razão da existência e poder trabalhar nesse sentido, a pessoa se desilude, a pessoa fica iludida. Chega ao final da existência, chega à idade madura, a pessoa se defrauda, fica defraudada, porque lutou tanto, trabalhou tanto e no final, o quê? É o fim. Então a pessoa viveu e não sabe para que viveu.
na verdade, a humanidade nasce e morre sem saber por quê. Então, a razão da existência é a revolução da consciência. E tudo mais é um meio. E não há por que se preocupar, se apegar a esse meio, a se aferrar a esses meios, porque são os meios, não são o fim. Então, aí é a provisão. Nesse meio está a provisão para realizar o fim, que é a revolução da consciência. E aqui está trabalhando a lei. A lei superior está trabalhando para que nós, com esse meio, consiga subsistir, seja qual for, seja vendendo abacaxi, seja vendendo alho, seja sendo médico. Ele vai ser um meio para a pessoa, para que nós faça a revolução da consciência. Então, chegam ao final da velhice, as pessoas se defraudam, se dão conta que talvez perderam, mas porque não encontraram a razão, o motivo da existência. Então, esta conferência é interessante para nós compreender a nossa existência, a nossa tudo que acontece conosco. Não é nada novo, tudo é recorrência, tudo se repete. E cada repetição é uma oportunidade que nós temos para corrigir. Então, se nós nos encontramos com uma pessoa e temos antipatia, e ela antipatia por nós, se nós estamos conscientes, nós podemos então corrigir isso. Estudar por que tenho antipatia por essa pessoa, por que eu sinto isso por ela. Então, refletindo nessa reação interna que nós temos, nós podemos descobrir a razão dessa antipatia e corrigir. Porém, se nós tem antipatia, não gosto dela, pronto, fica por isso. Então nós perdemos a oportunidade. Se perde a oportunidade de corrigir e transcender a lei de recorrência, porque numa outra existência isso vai recorrer novamente. Então, para transcender a lei, essas leis de retorno e recorrência, só com a eliminação dos defeitos. Então, quando se elimina os defeitos, se fica livre de retornar e pode reencarnar. E não acontece mecanicamente, e sim conscientemente. Então, esta conferência nos dá oportunidade, nos fornece pontos para nós refletir na nossa existência. O que temos feito? Temos trabalhado no sentido de solucionar os conflitos, ou nós estamos agravando os conflitos? O normal é que se agravem, porém nós podemos conscientemente corrigir as causas desse conflito, eliminando o ator que está dentro de nós, está na nossa psique. Muito obrigado a todos.